Queridos irmãos, o Evangelho da Santa Missa é o texto paralelo ao Evangelho da Missa de ontem. Ontem lemos-lo segundo a versão de São Marcos e aqui estamos lendo segundo a versão de São Lucas. Mas é a mesma passagem. Eu queria me restringir a comentar a parte final do Evangelho, quando João, o grande São João Evangelista, o discípulo amado de Jesus, diz a ele: Mestre, vimos um homem que expulsa demônios em teu nome, mas nós lhe proibimos, porque não anda conosco. E Jesus disse-lhe: Não o proibais, pois quem não está contra vós, está a vosso favor. Ou seja, Jesus não tem essa mentalidade exclusivista de quem quer exercer um controle despótico sobre o comportamento das pessoas. Eu comentava isso no Evangelho da Missa de ontem. A verdade não precisa da hegemonia. A verdade pode ser anunciada de maneira livre, porque ela se impõe pela força que ela tem. Ou seja, quando ela é captada enquanto verdadeira, ela exerce um fascínio sobre a nossa mente, porque a nossa mente foi projetada para contemplar a verdade. Contudo, eu queria pegar um outro aspecto menos saliente nesse texto, que é o fato de que Jesus não proíbe que outros preguem, que outros expulsem demônios, que outros o façam em seu nome, inclusive. O que é mais curioso, né? Porque hoje é fácil falar em nome de Jesus, depois que ele morreu, ressuscitou dos mortos, subiu aos céus, depois que o Evangelho foi pregado em toda a terra, etc. Mas ali, enquanto Nosso Senhor estava vivo, alguém falar em nome dele soa como algo estranho. Pense em que alguém chegue para você e diga assim: olha, tem um homem aí que está falando no teu nome. Ele está agindo em teu nome. Ele está fazendo coisas no teu nome. Nós ficaríamos preocupados. Nós iríamos tentar fazer alguma coisa para saber quem é esse homem. Nós quereríamos, de alguma maneira, ir lá para garantir que as coisas estão conforme o correto. Mais ainda, nós talvez processássemos essa pessoa, porque nós não demos autorização. E hoje em dia, então, nós vivemos num regime de direitos autorais que são muito exigidos. Então, se você cita uma música, etc., você pode ser processado, porque aquilo tem direito de autor. Recentemente, inclusive, há uma cantora muito famosa nos Estados Unidos que um trecho da sua música corresponde a um trecho de uma música de um autor brasileiro. Isso deu uma polêmica muito grande, porque é plágio, né? Fere a estrutura de marcas e patentes. Mas Jesus está dizendo: não tenho marcas e patentes, eu não tenho direitos autorais, eu não tenho nenhum tipo de controle sobre isso. Se querem falar em meu nome, falem. Se querem agir em meu nome, ajam. Por quê? Por duas razões. Em primeiro lugar, porque ele é o Logos. Ele é o Verbo eterno. Ele está por trás de todas as coisas. Ele é o princípio de toda a criação.
Como diz São Paulo na carta aos Colossenses, é o primogênito de toda criatura, nele tudo foi criado, e é por ele que o universo inteiro subsiste. Ele é a imagem própria de Deus Pai, a imagem do Deus invisível. Então, o mundo inteiro, de alguma maneira, proclama a glória dele. Ele é o Logos, ou seja, ele é o sentido que está pressuposto em todo o universo. A lógica que está por trás do universo é ele. Ele é a palavra viva pela qual o Pai criou todas as coisas. Então não tem jeito. De um jeito ou de outro, os homens o estão anunciando. Tudo redunda para a glória dele. É inevitável que ele seja glorificado. Mas há também um segundo motivo, que é menos evidente ainda, que é o fato de que a palavra de Deus não está amarrada, ela não está encarcerada, ela não está presa. E o Evangelho sempre será anunciado, de um jeito ou de outro. Houve períodos muito terríveis na história da igreja, em que porções inteiras da igreja desapareceram. Por exemplo, aquelas comunidades que aparecem na Bíblia, Coríntios, os Gálatas, os Efésios, as igrejas que São João menciona, fazem parte da Ásia Menor, no Apocalipse, Tiatira, Pérgamo, Laodiceia, não existem mais. Aquelas comunidades que foram conduzidas por ninguém menos que Santo Agostinho, no norte da África, desapareceram. Não existem mais. Em muitos lugares do mundo a igreja desapareceu. Por quê? Porque o evangelho deixou de ser pregado e começaram a pregar doutrinas humanas. Tudo morre. É isso que acontece. Mas o evangelho dá um jeito de aparecer ali, em outro lugar, de um jeito ou de outro, pela boca de alguém, alguém que prega a verdade do evangelho. Em muitos lugares onde o sobrenatural foi esvaziado, aonde a fé foi pervertida, mesmo que de uma maneira imperfeita, o evangelho continua sendo pregado, seja lá por quem for. E o que Jesus está dizendo é, olha, vocês vão ver coisas muito estranhas. Vocês vão ver apóstolos que viram Judas. E vocês vão ver desconhecidos, gente que está fora, que fala a verdade. Vocês vão ver pastores que de repente ensinam coisas estranhas, ou que conduzem o rebanho de uma maneira discutível, para falar pouco. E de repente outras pessoas que parecem tão opostas ao evangelho, ao menos à ortodoxia da fé, de repente pregando o mesmo que a gente prega, ensinando o mesmo que a gente ensina, crendo no mesmo que a gente acredita, e a gente diz, meu Deus, que coisa mais estranha isso. Quem tem a mente muito fechada corre o risco de ficar doido, porque tende a querer amarrar o evangelho dentro de estruturas muito rígidas. E nós estamos vivendo tempos em que coisas muito estranhas acontecem. Em que você vê uma grande verdade dita por um homem que talvez não tenha a plenitude da fé. Enquanto que outros,
que talvez façam parte do grupo, digamos assim, vacilem, sejam menos precisos. Em grandes tempos de crise, em grandes tempos de confusão, as coisas são assim. E bem-aventurado aquele que não se escandaliza, aquele que tem a mente e o coração abertos. Eu digo por experiência própria, eu já fui em certos ambientes católicos em que eu fui extremamente hostilizado. Enquanto fui em outros ambientes não católicos e até anticatólicos, em que eu fui recebido de uma maneira extraordinária, em que tudo fluiu de uma maneira tão boa, eu fico admirado. Pois é. Bem-aventurado quem não se escandaliza, quem tem o coração e a mente abertos, que entende que o vento sopra onde quer e a gente não sabe para onde ele vem, de onde ele vem, para onde ele vai. E em tempos de crise como estes que nós estamos vivendo, nós vamos ver muitas vezes esse grande contraste. A verdade no lugar da mentira, a mentira no lugar da verdade, o bem é onde deveria estar o mal onde deveria estar o bem, as coisas um pouco trocadas, o mundo meio que do avesso e as coisas de ponta cabeça. É por isso que diz Jesus, não proíba. Não proíba, deixa. Os filhos de Deus estão espalhados de um jeito que a gente não entende. A separação, quem fará são os anjos de Deus no final dos tempos. Quando tudo acabar. Enquanto não chega lá, há muita coisa ambígua, ambivalente, há muita coisa misturada. Que Deus nos ajude a ter esse discernimento, essa grandeza de alma. Porque, mais uma vez digo por experiência própria, tenho conhecido muita gente de Deus, muita gente cheia de Deus, muita gente cheia da graça. Para além de estruturas visíveis e determinadas. É assim. Que Deus nos ajude a ter esse coração generoso, então nós jamais nos cansaremos de dizer a verdade, porque os filhos da verdade se encontram, e os filhos da mentira também.